Hoje vamos dar início à nossa quinta aula. Até o momento já foram estudados os conceitos básicos sobre BIM, as ações e evoluções de BIM no Brasil, estudamos as normas que existem nos decretos até então emitidos, estudamos também, a partir da aula 2, as questões de conceito e aplicação, falamos sobre IFC, LOD, LOI, tivemos uma abordagem detalhada entre cada um desses assuntos, principalmente diferenciando LOD e LOI. Avançamos sobre o nível de modelagem e falamos também sobre a construção virtual, o VDC. Na nossa aula de número 3, falamos sobre as aplicações do IFC e como ele se comportar, e na aula número 4 falamos sobre o uso do Navisworks para navegação e gestão de informações de visualização do modelo. Na aula de hoje, vamos começar falando de contratação BIM, barreiras para a implantação, estrutura base de um plano de execução. Primeiro passo, contratação. Este, com certeza, é um dos assuntos mais polêmicos de todos, quando se fala em gestão de trabalhos ou em projetos BIM. É nessa etapa que absolutamente tudo o que se objetiva com o modelo BIM deve ficar claro. É nessa etapa que serão definidos os objetivos de contratação. Todas as partes envolvidas precisam conhecer de forma antecipada quais são os seus objetivos, contratante, quais são as suas obrigações, contratada. Isso é estabelecido através de documentos tais como editais, muito utilizado dentro da parte pública de contratação, planos de execução BIM, muito utilizado tanto no setor público quanto no privado, e termos de referência, muito utilizado por empresas em suas cartas convites, onde determinam quais são os objetivos gerais que o modelo deverá gerar. Alguns cuidados importantes. Quando de uma consulta para fornecimento de um trabalho em BIM, vocês questionarem quais os objetivos e a resposta for todos, muito cuidado com essa resposta, pois atualmente estão mapeados 25 usos para o modelo BIM. Então, no momento que alguém nos sinaliza que tem como objetivo todos, provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Então é necessário definir objetivos tangíveis, objetivos que possam ser alcançados durante o projeto, durante a execução e após o projeto. Objetivos de curto e médio prazo durante o projeto, objetivos de longo prazo durante a execução e objetivos de gestão a serem definidos por uso após a construção. Quando essas informações e quando esses objetivos não estão claros, existem equívocos, tais como um projetista não saber o que tem que efetivamente fazer, uma empresa de projeto não saber o que precisa entregar, uma empresa que contratou, por exemplo, a construtora / incorporadora, contratou o projeto de uma edificação, de um prédio residencial, e não definiu seus objetivos. E quando chegar na época do orçamento, o orçamentista, por exemplo, o Vinícius, não consegue extrair as informações de quantitativos. Isto vai ocorrer fatalmente se não houver uma definição de objetivos, pois lá no início do trabalho deveriam ser estabelecidos a esse projetista, que teríamos como base, além do projeto, a extração de quantitativo. Como citado, estão mapeados hoje pela Penn State, a Faculdade dos Estados Unidos, lá da Pensilvânia, estão mapeados 25 usos do modelo BIM. Então, somente através do modelo de contratação assertiva, direcionada e objetiva é possível estabelecer usos que devemos dar.
Vamos a alguns exemplos práticos com relação a isso. Vamos colocar uma relação. O modelo BIM, ele é contratado por projeto, ou o desenvolvimento ou o modelamento. Tá? Então, quando nós estamos falando da contratação de modelo BIM, duas perguntas já se fazem presentes nesse quesito. Tá? Projeto desenvolvido em BIM ou projeto modelado em BIM. São dois objetivos distintos. Quando falamos em projetos desenvolvidos em BIM, quer dizer que documentação gerada a partir do modelo, quantitativos a partir do modelo, compatibilização, tá, a partir do modelo e documentação gerada do modelo. Estimativa de custo, orçamento, planejamento 4D, planejamento 5D. Então, observa-se que existe um objetivo e existem os objetivos secundários. Então, objetivo primário, projeto desenvolvido em BIM. Objetivos secundários, que estão ligados diretamente a isso. Documentação gerada a partir do modelo, quantitativos a partir do modelo, compatibilização a partir do modelo e documentação, estimativa de custo, orçamento, planejamento 4 e 5D. No entanto, se o objetivo for projeto modelado em BIM, então isso quer dizer que a documentação não é gerada a partir do modelo. Isso quer dizer que a modelagem será realizada a partir de documentos em formato DWG/DXF, tá, de um projeto já definido. Muda completamente a aplicação. Quando a documentação é gerada a partir do modelo, quer dizer que todos os documentos técnicos de execução estão alinhados com o modelo. Quando a modelagem será feita a partir de documentos em formato DWG de um projeto já definido, existe uma defasagem. Por exemplo, documentação emitida, tá, de uma arquitetura. Vamos colocar uma data, 30/6/2020. Se for um projeto de uns 20 mil metros quadrados aproximadamente, a modelagem BIM desta arquitetura, tá, ficará pronta aproximadamente pelo dia 20/7/2020. Aqui nós temos uma defasagem de 20 dias, ou seja, a modelagem ela estará atrasada 20 ou mais dias com relação à emissão da documentação. Isso quer dizer que quando chegar no dia 20, esta modelagem não irá refletir a realidade. E sempre o modelador e o compatibilizador estarão atrás das definições de projeto, sempre estarão atrasados. E isso é um problema seríssimo para a execução de obras que vão utilizar o modelo BIM como referência. O quantitativo, ele poderá ser apenas parcial ou não ser nem gerado, uma vez que o projeto já foi resolvido. A compatibilização a partir do modelo e documentação já fica comprometida, porque a compatibilização ela passa a ser a partir da documentação, tá? A partir da documentação base,
E quando o modelo estiver ok, vamos colocar dessa forma, então se faz a avaliação de conflitos. A avaliação de conflitos é uma subatividade da compatibilização. Então, mais uma vez, temos uma mudança bastante grande. Estimativa de custo não será feita em cima do modelo BIM, porque já foi feita essa estimativa de custo no momento que o projeto foi definido. Orçamento, dificilmente. Como o projeto está à frente, a equipe de orçamento não vai esperar. Planejamento 4 e 5D aplicáveis, porque o modelo pode ser entregue depois do planejamento. Se nós formos numerar isso entre as atividades diretamente relacionadas, observem que quando o projeto é modelado, quando o projeto é desenvolvido em BIM, nós temos um grupo de atividades contínuas a serem desenvolvidas. Eu parei em 7 atividades, mas nós podemos chegar muitas outras. Quando o projeto ele é modelado em BIM, existe uma redução drástica, né? Nós estamos aqui de 7 para 4. Isso que eu estou sendo otimista que o planejamento vai utilizar o modelo BIM. Então, na etapa de contratação, é fundamental o estabelecimento dos objetivos. É o contrato que vai definir, determinar, orientar quais são os objetivos. Antes do contrato, editais informando o que se objetiva. Planos de execução e termos de referência compõem a documentação base para essa contratação. Requisitos de contratação. Nos requisitos de contratação, serão estabelecidos junto ao contratado o que vai ser modelado, quais são os objetivos, né? Os usos do BIM. Então aqui nós relacionamos apenas os usos mais comuns. Modelar o existente, quando vai se fazer um retrofit, tem que modelar o existente. Análise de impacto, verificar qual é o impacto que esse modelo vai gerar sobre o entorno imediato. Por exemplo, existem num bairro residencial casas em torno de um terreno e existe o objetivo de construir um prédio de 20 pavimentos. Existe uma sombra que vai ser projetada sobre essas residências. Qual é o impacto que isso vai gerar no inverno? Então se faz um estudo desse impacto, desse sombramento. Modelagem de arquitetura, análise de iluminação, estimativa de custo, modelagem das especialidades, coordenação do projeto. A coordenação junto com a compatibilização passa a administrar o projeto a partir do modelo. Orçamentação propriamente dita a partir do modelo. Planejamento da construção 4, 5 e 6D. Então os objetivos são requisitos de contratação. Quais softwares e quais plataformas? Software de modelagem, Revit, SolidWorks, Civil, ArchiCAD, DataCAD, Vectorworks. Tem que estar claro, definido, lançado, contratado, tem que saber desde o princípio aonde ele tem que modelar. Software de verificação de conflitos, de incompatibilidades. O contratado tem que saber que o modelo dele vai ser avaliado em tal ferramenta, que o projeto vai ser compatibilizado com tal ferramenta. Software de gestão de custo. Quando essa informação existe, é necessário que seja informado qual será o software, uma vez que alguns softwares disponibilizam codificações. Além disso, existem regras de orçamentação, então é extremamente importante isso. Software de gestão de planejamento e de faseamento, etapa de 4D. Planejamento e gestão dos registros, dos arquivos, né? Por exemplo, todo o projeto ele vai ser hospedado no Outlook. Plataforma de trabalho colaborativo, onde as informações de compatibilização, troca de informação vão ficar guardadas. BIM Collab, BIM 360, são ferramentas que podem absorver isso. Vamos pegar dois usos. Modelar a arquitetura. Então, dentro do Revit, nós temos aqui um exemplo de uma arquitetura modelada, uma arquitetura comercial.
modelada. Então, objetivo 1 atingido. Vamos verificar a documentação. Documentação extraída a partir do modelo. Então, o segundo objetivo aqui está estabelecido. Isso quer dizer que, se na hora de fazer uma remodelagem, vamos criar aqui um novo espaço. Então, vamos selecionar essa parede. É uma partition, né? Uma parede 5 polegadas e meia, uma divisória. Então, vamos desenhar isso pelo centro da parede, linha central, usando o eixo como referência. Então, vai ser criado um novo espaço aqui. Esse novo espaço está definindo, por sua vez, uma nova área. Muito bem. Por se tratar de uma modelagem ou de uma modelagem com base no modelo e toda a informação está sendo gerada a partir do modelo, geramos uma alteração na planta baixa, que por sua vez vai gerar uma alteração no corte. Vamos verificar a profundidade desse corte, vamos ampliar a profundidade dele. Olhando para a planta de piso, a modificação já está implementada na planta de piso. Olhando para a elevação de corte, no corte já foi implementada a modificação que foi realizada. Então, todos os ajustes que ocorrem em planta refletem automaticamente nas documentações no 3D. Vamos fazer uma ampliação desse setor através de um item que recebe o título de chamada de detalhe. Então nós temos uma ampliação, vamos trabalhar com isso com um nível maior de detalhe, e essa ampliação vai ser colocada na vista de detalhes. Então nós temos algumas vistas já montadas aqui. Vamos criar uma folha nova. E essa folha vai ser os details 2. Então, e vamos colocar a chamada de detalhe aqui. Muito bem, então nós temos uma ampliação. Vamos voltar a isso e vamos gerar o quantitativo somente dessa nova região. Então vai ser criada uma montagem. Essa montagem vai receber um nome e em seguida ela vai criar as vistas de documentação. Então, uma das informações que nós temos aqui são as tabelas de peças que foram geradas. Então ele está me dizendo que eu tenho aqui tantas paredes, tantos pilares que formam esse espaço. Qual é a área? Então, por exemplo, vamos organizar por família e tipo ou categoria e vamos inserir uma informação. Nós podemos verificar quais são as informações que disponibiliza. Como eu estou com multicategoria, por exemplo, eu não tenho uma informação de área. Nós vamos criar uma tabela nova. Aqui o levantamento de materiais. Então ele está me dando um volume, campos, material área, que é a área de materiais das paredes. Muito bem. Então aqui nós temos as áreas. Vamos formatar esta informação. Vamos organizar por nome e na sequência informar que todas as informações vão ser calculadas e ainda parâmetros do projeto, informações do projeto. Vamos mudar a unidade para metros, como exemplo, com 2 casas decimais, e a área também passará a ser em metros quadrados, também por 2 casas decimais. Então, nessa situação, aqui estão as informações atualizadas. Tudo está sendo gerado a partir do modelo. Inclusive, se nós formos para a planta de details 2 e trazer essa tabela de quantitativos, estão aqui os quantitativos do modelo. Esse quantitativo é um levantamento de materiais. Mas, vamos avançando com o modelo e vamos determinar que lá nos seus objetivos de uso,
foi determinado que ele tem que fazer uma estimativa de custo. Vamos voltar no modelo e vamos verificar se essas informações nos permitem ter uma estimativa de custo. Se conversarmos com o Vinícius, vai dizer que não é possível ter uma estimativa de custo ainda, porque faltam algumas definições. Então, por exemplo, eu vou implementar uma nova tabela de quantidades, baseado nas paredes, lendo o tipo de cada parede, a área, um código de montagem e ainda uma descrição. Vou organizar por tipo, que é o nome da parede, depois por código de montagem. A área, cálculo de totais. Isso aqui é uma formatação do Revit. Aqui eu estou sendo bastante objetivo. Então ele fez o levantamento de todas as informações das paredes que estão modeladas. Muito bem. Vejam só. Perdão. Para cada parede eu tenho um código de montagem específico. Supomos que esse código de montagem esteja referenciado a uma tabela SINAP. Então eu posso informar que isso aqui é um código SINAP. A partir desse código, o Vinícius ou o Rodrigo podem vincular esse código a uma base de dados, a um banco de dados, e junto com a informação de área, ter o orçamento para construir essa parede, ter o custo de construção dessa parede. Mas notem que a informação desse código se torna o gatilho. Então, já na etapa de modelagem, é necessário que o modelador / projetista ou vice-versa saiba que o modelo dele vai ser utilizado em algum momento para esta finalidade. No mínimo, extração de quantitativo. Se é uma extração de quantitativo, eu não preciso de código, porque eu ainda não tenho uma base de orçamentação. Se é um modelo para orçamentação, vai ser feito orçamento em cima dele, a definição de códigos vinculados a uma base de orçamento é fundamental, porque senão não há a possibilidade de orçar sem ter uma base. Dessa forma, os requisitos de contratação devem ser estabelecidos de maneira que não ocorram dúvidas. Então, falamos dos usos e falamos dos softwares e plataformas. Próximo, requisitos técnicos. Definição da gestão. É necessário existir um coordenador de projetos do contratante. Esse coordenador é o responsável pelo projeto, é ele que vai auxiliar a equipe de projeto na tomada de decisões técnicas e financeiras. Gestor BIM do empreendimento é a necessidade de ter um profissional com conhecimentos avançados em BIM que possa fazer a gestão multidisciplinar das informações que vão chegar. É esse gestor BIM em conjunto com o gestor BIM do prestador que irão estabelecer as políticas e regras para troca de informação BIM. Definição do PEB pré-contrato. Definição do plano de execução BIM pré-contrato. O PEB pré-contrato estabelece quais são os objetivos do modelo, quais são as expectativas, quais serão as equipes envolvidas, quais serão os pontos de referência do projeto, quais serão as unidades. Ou seja, o PEB pré-contrato estabelece de forma geral como o projeto vai se comportar. E o PEB pós-contrato estabelece principalmente as estratégias de modelagem. Vamos dois exemplos. Plano de execução BIM, pré-contrato. Anexo 1, termo de abertura BIM. Aqui são relacionados dentro do termo de abertura BIM, tá? Os logs previstos, a definição do nome do projeto, definição do nome do empreendimento, número, quais são os objetivos. Notem que nós temos objetivo de desenvolvimento, compatibilização e extrações de quantitativos e informações. Tá?
Equipes envolvidas no projeto. Quando a contratação ocorre, são lançados nesses espaços os dados das equipes, como vai acontecer o gerenciamento de modelo, quais são as ferramentas de projeto que serão utilizadas. Então, a empresa A, MaxiCAD, vai ficar responsável pela disciplina de piso, software, Revit, versão, arquivo nativo, RVT, versão do arquivo. Então, tudo isso é informado. Etapas do projeto, ainda definição do sistema de coordenadas, definição da localização quando são usados outros softwares que podem estar já previstos, sistema de coordenadas para terceiros, divisão do modelo, a estratégia de modelagem, muito necessário já na etapa do termo de abertura, do PEB pré-contrato, ser demonstrado a esse projetista ou a esses projetistas que o modelo vai ser dividido. E o modelo normalmente é dividido porque o equipamento não dará conta de processar um documento tão pesado. Tá? Informações sobre orientação e checklist. Então, esses dados fazem parte do que é chamado de pré-contrato. Estabelecimento ou definição do GED, no caso Autodoc, por exemplo. Estabelecimento do BIM Collab, se vai ser utilizado, definição disso. Formas de troca de informação, a interoperabilidade. Então, tudo isso é definido nesse documento inicial. PEB pós-contrato. O PEB pós-contrato, ele vai tratar das estratégias de modelagem. Então, termos de abertura, que foi definido antes, a capa de abertura, aí os fluxos gerais de desenvolvimento que vão estar acontecendo, fluxo de compatibilização, se ainda não tiver sido definido, pode fazer parte do pós-contrato. Se já estiver totalmente definido, faz parte do pré-contrato. Entregas do modelo e como tem que acontecer, então a estratégia de entrega do modelo e documentação, desenvolvimento do modelo BIM, parâmetros, a forma de lançamento dos níveis e suas especificações, estratégia de modelagem na etapa do AP, estratégia de modelagem na etapa de projeto executivo. Então, existe uma grande diferença. E observe, nesse documento, existe toda uma codificação. Esta codificação ela é estruturada em uma codificação em AP com base numa curva ABC que permite orçamentação. Então, toda essa estrutura já é conhecida. Então, nesse PEB pós-contrato, como esses dados são de conhecimento e são de uso padronizado, eles são inseridos no PEB pós-contrato. O PEB pós-contrato, ele é um documento a ser desenvolvido, como a sugestão faz, pós a contratação, em função do perfil de projetista que vai ser contratado. Porque um PEB pré-contrato, ele pode trazer muitas solicitações que inviabilizariam o desenvolvimento do projeto em função da maturidade BIM que esse projetista poderá ter. Então, é fundamental que ocorra este pós-contrato para que, junto ao projetista, então, coordenador, gestor BIM do empreendimento, BIM Manager do contratante, mais gestor BIM do prestador, BIM Manager do prestador de serviço. Quando não existe nenhuma dessas duas figuras, os coordenadores de projeto ou os projetistas precisam assumir esses papéis, caso não exista nenhuma das figuras citadas até então. Então, a partir dessas definições de gestão, vamos passar para as definições de troca de informações e de uso. Vou fazer uma pausa, tomar água e já retornando. Após a definição de gestão, como falamos, onde se define o coordenador do projeto, o gestor BIM do empreendimento e gestor BIM do prestador, o próximo passo são as definições. Entre elas, é necessário estar previsto na contratação o formato de troca de informação. Se vai ocorrer em formato
IFC ou no formato proprietário com base no software de modelagem. Como irão ocorrer os levantamentos, os cadastros, as informações existentes? Qual será o sistema de coordenadas referenciais? Então, por exemplo, se o levantamento ocorrer em UTM, é importante informar, criar um relatório a ser anexado com a documentação do projeto, informando que é um sistema de coordenadas em UTM ou LTM, ou no caso de Porto Alegre, TM-POA, mas é importante que isso esteja especificado, assim como relatar qual será o ponto base do projeto com relação a esse sistema de coordenadas. Definir o sistema de classificação e critérios de modelagem. O sistema de classificação é se houver um sistema que permita a codificação. A determinação dos critérios de modelagem entra dentro do assunto do PEB pós-contrato, onde se define a estratégia de modelagem. Ratificando, a estratégia de modelagem tem que ser alinhada com os projetistas, pois isso dependerá do tipo de software que esses projetistas venham a utilizar. Define-se o nível de desenvolvimento com as informações de LOD, quais serão as tolerâncias para a modelagem e a nomenclatura de arquivos e peças desenhadas, principalmente nomenclatura de arquivos que precisam seguir padrões que são estabelecidos por alguns contratantes. Então, de uma forma resumida, quando vamos pensar na contratação BIM, é fundamental que exista um edital, um PEB, um termo de referência. E será a partir dessa definição que as equipes envolvidas poderão seguir com o seu trabalho. A falta de definição abre brechas para que se tenha muitos problemas. Uma vez que, supomos que vocês fizeram a contratação de um projetista para projeto de instalações sanitárias, exemplo, Rodrigo, e após um período já de andamento do projeto, resolveram que o Rodrigo precisa, que o projetista de hidrossanitário precisa incluir uma série de codificações para a orçamentação que não estavam previstas. É natural o projetista dizer que não está previsto no escopo, que isso não vai ser feito. Da mesma forma que, depois de uma contratação, alguém solicitar, já no andamento, que o modelo seja adequado para a extração de quantitativos. Isso também pode ser item que esteja fora do escopo e dessa forma não será feito, pois não foi previsto. Em cima dessas questões de contratação, nós temos as barreiras para a implantação BIM. Então, relacionando com toda a equipe, alguns pontos fundamentais foram relacionados. Como barreiras: execução antecipada do projeto. Muitas vezes a construtora, o cliente, não quer aguardar o desenvolvimento dos projetos e inicia a construção antecipada. As complicações na troca geral de informação, ou seja, a falta de direcionamento, como vai acontecer, gera problemas na troca de informação. Complicação na execução: projetos sem definições acabam sofrendo atropelos e geram complicações. Falta de aplicação dos processos BIM. A falta de definição do contrato gera falta de aplicação em processos. Então é fundamental que esse contrato defina os critérios mínimos. Falta de definição de fluxo. Isso é um critério bastante importante e é uma barreira, porque muitas vezes uma empresa quer utilizar, mas não define seus fluxos, nem sequer os seus fluxos de aprovação, que são os momentos de aprovação do projeto. BIM tratado como gasto ou interpretado como gasto. Sempre que nós tivermos o conceito BIM sendo considerado como gasto e não investimento, teremos problemas nesse projeto. Falta de profissionais capacitados, que é uma citação da Thaís Farias. É um fato, e nós estamos passando por um problema bastante sério no Estado e no Brasil, onde a demanda de projetos já é maior que o número de profissionais qualificados.
Planejamento de tempo, qualificação e uso, né? Não se aplica um controle de tempo de estudo nem de planejamento para que se possa evoluir. Falta de escopo, falta de definição do escopo. É a questão de contratação. Em cima disso, dessas barreiras para a contratação de uso BIM, vêm as barreiras para uso no projeto. Então nós tivemos aqui alguns pontos, tá, votados pela turma de treinamento, onde o item mais votado foi clientes interessados. No entanto, hoje, se nós fôssemos fazer contratação aqui no Rio Grande do Sul, de todos os projetos que estão começando hoje em BIM, nós não temos profissionais para atender. Se apenas uma empresa, como exemplo, a PUC, for ao mercado contratar simultaneamente 3 projetos de médio a grande porte, provavelmente a PUC vai ter grande dificuldade de encontrar 3 projetistas diferentes que possam atender em BIM. Se nós analisarmos que para cada projeto é necessário a apresentação de 3 propostas distintas para se formar uma base de preço, teríamos que ter disponíveis no mercado 9 projetistas BIM de cada disciplina. E não temos. Hoje nós temos um vazio de disponibilidade de profissionais que estejam prontos e habilitados para trabalhar com BIM. Isso gera um problema, porque muitas e muitas empresas estão retardando o seu início, pois acham que é um custo, e estão deixando de ter oportunidades no mercado porque não estão preparadas para esse enfrentamento, para essa questão nova que é a necessidade da contratação BIM. Outro dado importante: fazer um treinamento de Revit, um treinamento de Revit Map é apenas uma etapa do processo. Quem realmente está interessado em avançar no uso e aplicação BIM precisa, antes de mais nada, saber que é necessário que os seus funcionários, que os seus colaboradores, que os seus parceiros, que os seus sócios tenham tempo para estudar, tenham tempo para fazer leituras, pesquisas e gerar os seus apontamentos baseados em aprendizado. Não podemos achar coerente que uma pessoa sem qualificação ou sem conhecimento prévio em BIM, em apenas 2 ou 3 semanas, vai estar pronto para desenvolver um projeto em BIM. Da mesma forma que é prematuro um escritório de projeto, seja de instalações ou arquitetura ou estrutural, avaliar que num prazo de 3 meses, 90 dias, saindo do ponto zero, vai estar pronto. Não vai estar pronto, vai estar apenas engatinhando na questão de modelagem. Mais importante ainda, nós temos um histórico AutoCAD ou qualquer ferramenta de CAD 2D gerou um hábito, que é desenho de projetos. E este hábito ele vem alimentado desde a graduação, pois os professores não incentivam e a própria graduação pouco incentiva isso. Então, o AutoCAD se transformou num hábito de desenho de projetos. E vejam que aqui eu estou sendo bastante direto, que é desenho de projeto. Não é o desenvolvimento do projeto. BIM, tá, tem uma barreira quando a gente pensa em BIM, que é o desenvolvimento do projeto. Ou seja, o projetista nesse momento ele deixa de desenhar e passa a desenvolver o projeto. Isso quer dizer que ele tem mais decisões a serem tomadas. E este é um dos problemas sérios. Esta é uma das barreiras sérias que compromete muito, porque sai de uma zona de conforto. O AutoCAD, vou deixar pintado em amarelo, e não é só o AutoCAD, qualquer ferramenta de desenho tradicional gera uma zona de conforto e um hábito de uso, e quando entramos para uma nova ferramenta, existe diretamente uma barreira, que é o desenvolvimento do projeto naquela ferramenta. Caso contrário,
como eu já falei antes, o projeto ele não vai ser desenvolvido em BIM, ele vai ser modelado. E quem está modelando não está adquirindo conhecimento com relação às dificuldades e aos complicadores que surgem na tomada de decisão de um projeto que está sendo desenvolvido em BIM. Então, como as principais barreiras, fica claro que os nossos colegas não indicaram, por exemplo, o uso de tecnologia, que é uma barreira importante. A aquisição de programas também é uma barreira muitas vezes considerada importante, principalmente para o administrador da empresa, e equipamentos. Existe um cálculo necessário para se avaliar quanto é que custa uma estação de trabalho para um profissional modelar ou projetar em BIM. Levando em consideração o computador, aqui sempre são unidades, tá? Então, computador, o qual custa, em média, um bom computador vai custar, na compra direta, R$8.000. Esses R$8.000 é o custo de compra. Ao ano, por ano, esse computador vai custar dividido por 5. Isso quer dizer o seguinte: pela contabilidade, um equipamento, tipo um computador, tem que durar 5 anos, que é o tempo de depreciação. Ele é depreciado 20% ao ano. Então nós vamos ter aqui item, valor e valor ano. Dentro do valor ano, nós passamos a ter um valor mês, que é o quanto custa esse equipamento por mês que aquela empresa que está fazendo a sua aquisição. Dentro disso, nós temos um valor dia, que é um número de dias úteis que o mês disponibiliza, são 22 dias. Junto a isso, o valor hora, 8 horas de trabalho dia. Então, um computador que custa inicialmente R$8.000, a hora desse computador para ser utilizado é de 76 centavos. Vamos avaliar o custo de um Revit ou de um ArchiCAD. Um Revit para arquitetura ou um ArchiCAD que tem valores semelhantes. Valor por ano. Atualmente, um Revit ou um ArchiCAD para projeto arquitetônico apenas, sem instalações, ele está custando aproximadamente R$130 por mês. Então, vamos custar o ano dele. Logo, ele vai ter, vamos repetir os cálculos, um custo mês de 130, como já tinha informado, valor dia de 5,91 e valor hora de 74 centavos. Se for um Revit para instalações, que é o Revit completo, ele tem um custo um pouco mais alto. Tá? O custo anual dele, vamos verificar isso diretamente na página do Autodesk. Ele vai chegar no custo aproximado de R$13.000 ano. Então o custo dele hoje está em $2.425. Então, 2.425 vezes 5,25, que foi o fechamento nos últimos dias. Então nós temos aí 12.000, convertido isso num valor mês, convertido num valor dia e convertido num valor hora. Então esse é o custo para quem vai trabalhar com um projeto com Revit completo. Né? Quem usa Revit completo é a parte de instalações, precisa utilizar o Revit completo, e a parte de projetos estruturais também vai utilizar o Revit completo. O Revit apenas para arquitetura chama-se Revit LT,
é um Revit que tem recursos específicos para arquitetura e ele tem um custo de aquisição bem mais baixo. Se nós formos pensar em outros itens necessários, tá, que são mesa e cadeira, vamos colocar aqui um valor de aquisição de uma boa cadeira e de uma mesa vai circular em torno de R$ 2.500. E esse equipamento aí cai na mesma ordem de depreciação que ocorre com os demais itens. Então ele tem o mesmo fator de depreciação ano. Então, diretamente por usuário, nós temos dois valores. É um usuário de arquitetura, um projetista de arquitetura, em média, o custo de investimento em tecnologia é de... Então, vamos somar aqui e vamos remover o valor do Revit completo. R$ 1,73 por hora. Se for um profissional de instalações, o custo um pouquinho mais alto, porque ele tem um custo diferenciado em função do Revit Map que ele vai precisar utilizar, se for um Revit Map. Se for uma outra solução, não Map, é até bem mais barato isso. Se for um K-Builder, por exemplo, os custos de aquisição são mais baixos. Mas tem que verificar se os clientes envolvidos estão dispostos a receber o modelo IFC. Então nós temos dois custos. A arquitetura, um custo por hora de R$ 1,73. De instalações, um custo por hora de R$ 7,20. Vamos transformar todos esses valores novamente. Então vamos pensar que o custo direto para um projetista utilizar uma ferramenta como essa. Então, se nós transformarmos isso por hora em vezes 8, esse é o custo dia direto de implementação. Se nós transformarmos esse custo dia no custo mês, esse é o custo mês que tem que ser previsto. Então, numa proposta, num orçamento qualquer, se a minha equipe tem necessidade de utilizar uma solução BIM e eu vou ter que fazer investimentos para que essa equipe utilize soluções BIM, eu tenho que saber mensurar quais são as necessidades dela e quais são esses valores ao longo de um mês. Não estamos aqui falando de caro ou barato, estamos falando de custos de investimentos necessários que fazem parte dessas barreiras que muitas vezes são citadas como barreiras para o avanço ou para o uso de uma solução. É claro, aqui nós estamos falando de investimento na parte física do negócio. Nós não estamos falando em investimento em pessoas. Nós estamos falando em investimento em consultoria, em suporte técnico para tornar esse tempo mais produtivo. Agora, se nós fizermos uma conta inversa, um engenheiro, tá? Vamos pegar um engenheiro, de acordo com o CAL, com o CREA ou com o SENGE, né, ele tem um custo de aproximadamente 8 a 9 salários mês. Então, mais 9 vezes R$ 1.000, que é o que está custando hoje o salário mínimo. Tá? Esse é o custo dele mensal. Se nós fizermos a mesma conta de chegada, quanto é que é o custo hora desse profissional direto? Nós estamos falando aqui de custos sobre folha de pagamento, custos diretos. Então nós vamos ter um valor de R$ 51 a hora. Muitas vezes um profissional ele vai ter a sua folha de pagamento dobrada pelos encargos trabalhistas. Então, refazendo o nosso cálculo e mudando a equação para a coluna J, então, esse é o custo estimado por dia por um profissional. Se esse profissional não recebe treinamento, não recebe suporte técnico, provavelmente ele vai ficar muitas horas na frente do YouTube, Facebook, Instagram, ou tentando descobrir
como fazer alguma coisa. É este custo que é alto. Porque se eu tenho um engenheiro com capacidade técnica para desenvolvimento de projeto e ele fica uma semana, 40 dias, 40 horas, 2 semanas, 80 horas, fazendo uma busca por conhecimento, o custo dessa busca é muito alto, quando comparado com os custos de investimento em equipamentos. Então, se nós trouxermos aqui o custo dia, tá, ou o custo semana, então uma semana de 40 horas, se nós multiplicarmos esse valor por 40, quer dizer que naquela semana aquele meu profissional ficou 40 horas estudando, porque não recebeu treinamento ou não recebeu assessoria qualificada, e ele ficou 40 horas tentando descobrir como fazer numa semana, né, ou 40 horas. Se for isso dentro de um mês, 80 horas é um número muito alto, muito significativo, e isto é uma barreira muito pesada que normalmente as empresas condicionam o custo de implantação BIM sobre esses números e não sobre os números de aquisições. Esse número aqui pode ser radicalmente reduzido por treinamento, suporte técnico e apoio a esse profissional, formação de equipe. Você vai baixar esses números com formação de equipe. Se não, a tendência é subir. Com isso, nós conseguimos mapear essas barreiras iniciais e verificar que não é a falta de cliente que está gerando uma barreira inicial e também não é diretamente os custos de aquisição, mas é diretamente o custo vinculado à má utilização do recurso humano da pessoa. Após nossa pausa, próximo assunto será Navisworks, ferramentas de navegação para encontrar objetos, ferramentas Save Select, Properties e a introdução ao processo de avaliação de conflitos, que é o Clash. Até lá, até daqui a alguns minutos. Nessa etapa, com o uso do Navis, vamos falar das ferramentas de pesquisa de itens, Find itens e Sets, ferramenta que vai nos permitir salvar os itens. Posteriormente, vamos falar de propriedades e como tratar com a Selection Tree por propriedades. Então, primeiro passo. Aqui em nossa apostila, estamos no capítulo 9, página 38, encontrar objetos. Utilizando a ferramenta Find, é possível definir critérios de pesquisa. Por exemplo, vamos solicitar que o Navis localize todos os itens que tiverem com nome igual a uma determinada característica de modelagem. Por exemplo, vamos colocar todos que têm um nome igual a parede com bloco de 14 centímetros plano. Find All. Ao clicarmos em Find All, ele fez uma pesquisa no navegador do projeto e selecionou todas as paredes que se encaixavam com esta descrição, com esse valor. A partir dessa seleção, eu vou utilizar a opção Hide and Select para deixar na tela apenas as paredes que foram selecionadas. Quando fazemos uma seleção, esta seleção é baseada em um critério. Então, de acordo com este critério, o Navis vai fazer as suas devidas pesquisas. Como exemplo, vamos pesquisar todas as paredes que tenham dimensão com 14 centímetros chamado de plano, ou que tenham o seu nome igual a 14 centímetros faixa, que é uma variação da modelagem que foi aplicada nesse projeto. Por se tratar de
ou, nós vamos habilitar com o botão da direita a opção OR Condition. E vamos aplicar o Find All. Então, observamos que no navegador, ele está pegando as paredes que são nomeadas como bloco de concreto de 14 e bloco de concreto 14 centímetros faixa. Isso ocorreu porque foi habilitado aqui a opção OR. No entanto, se não for usado o OR Condition, ele entende que isso é uma condição E. Ou seja, ele tem que encontrar itens que tenham um nome igual a esta variação e o seu nome também igual a essa variação. Então nós estamos criando aqui uma condição filtrada, Find All, nenhum objeto encontrado, porque nós não temos dentro dessa modelagem nenhum objeto que atenda a este duplo critério. Agora, por exemplo, vamos pesquisar itens que tenham dentro da propriedade de elemento a característica de família, family, igual à parede básica e que tenham dentro da aba element, são os dados do elemento, uma informação de altura desconectada, ou área, vamos pegar a área, menor do que 1,65 m. Find All. Então, ele pesquisou por paredes, um grupo é parede básica, que tem uma área menor que 1,65 m. Vamos colocar um valor. Todas as paredes com uma área menor do que 1 metro. Find All. Então, isolando essas paredes, Hide and Select, ficaram selecionando apenas aquelas paredes que têm uma área menor que 1 metro quadrado. São essas paredes de acabamento. Isto nos permite, se for o caso, salvar seleções, que é chamado de Manage Sets ou conjuntos. Então eu vou criar, deixa eu apagar esta. Então, Find All, selecionou todos os itens filtrados. Salvar seleção, Save Select. Este salvar seleção, eu vou chamar isso aqui de paredes com área menor que 1 metro quadrado. Esse é o nome do filtro que vai ser utilizado. Então, se paredes tem área menor que 1 metro quadrado. Ou ainda, paredes que têm uma largura. Então, pesquisar todas as paredes que têm uma largura, ou comprimento no caso. Então, comprimento menor que 50 centímetros, menor é igual a 50 centímetros, então menor é igual a 50 centímetros, Find All. Então, ele selecionou todas as paredes que têm um comprimento menor ou igual a 50 centímetros, ou todos os elementos que tiverem uma altura. Então, vamos buscar mais uma vez aqui dentro do grupo Element, tiverem uma altura desconectada menor ou igual a 60 centímetros. Find All. Então, tudo que for parede que tem um comprimento menor que 50 e tem uma largura, uma altura desconectada menor que 60. Ou OR Condition, Find All, que tenham ou um comprimento menor que 50 ou uma altura menor que 60. Isso é muito usado em orçamentação. Então, salvar paredes
com menor que L de 50 e ou o nome pode ser bem declarado aqui, ou igual a ou H menor que 60 centímetros. Muito bem, aqui está a parede devidamente nomeada, esse grupo de seleção. Mas como saber quais serão os itens, características e condições? Vamos exibir tudo. Então, Hide and Select. Primeiro, se nós pegarmos só esses dois grupos e aplicarmos Hide and Select, vão ficar somente os objetos que estavam naqueles grupos de seleções. Então, um grupo mais abrangente e um grupo mais fechado. Quando clicamos em uma parede, por exemplo, através do comando Properties, nós temos as informações dessa parede. É deste quadro que nós vamos alimentar o Find. Então, para sabermos quais itens ou quais critérios de pesquisa temos que adotar, nós temos que conhecer de forma estratégica essas propriedades do objeto. Então, Element. Na guia Element, todas essas informações estão disponíveis. Então, vai ser a partir deste quadro que nós vamos alimentar este quadro. Então, quando eu falo num comprimento menor que 9,35, né, menor que tanto, então eu estou usando aqui um comprimento de 0,5 de seleção, menor ou igual a tanto, ou selecionando, e um comprimento, aqui está 5 centímetros, então menor ou igual a, isso aqui são os comprimentos que foram usados no projeto, ou uma altura menor ou igual a 60. Esses dados são dados de leitura que estão sendo feitos no projeto, então ele vai pesquisar. Mas essas informações, elas estão vindo desses painéis. E recapitulando o que nós estudamos com a questão do IFC, estas informações, elas mudam de acordo com o tipo de objeto importado. Um IFC feito no ArchiCAD vai ter um grupo de seleção, um IFC feito no Revit tem outro grupo de seleção, um IFC feito com Bentley tem outro, com SketchUp outro, com Civil 3D outro e assim por diante. Então, é necessário que o usuário que vai trabalhar com gestão de informação faça um reconhecimento, uma apropriação de informação, ou seja, dedique um tempo inicial para conhecer o projeto, para saber como os itens foram modelados, para estudar as seleções e as informações que vão ser necessárias. Porque a partir dessas informações é que vai ser possível criar os grupos que estamos fazendo aqui dentro dos sets, e esses grupos vão ser responsáveis por quantificação, planejamento e até mesmo e principalmente orçamento. Então é muito importante, né? Por exemplo, portas. Eu preciso criar portas de 80 centímetros. Então, construção A, elemento com família igual a, vamos verificar se temos aqui portas. Vamos abrir todo o relacionamento, toda a relação. Então vamos clicar numa porta dentro da Selection Tree, vamos pegar uma porta e entender as características dela. É sempre importante utilizar o Selection Tree como ferramenta de apoio, até para fins de entendimento. Portas. Vamos pegar uma porta qualquer, porta de ferro. Vamos até o item que nos dê as informações. Muito bem. Item
Então, nome, tipo, elemento ID, elemento. O que nós temos dentro de elemento? Tipo, category. Então, aqui no nosso find, em vez de elemento, eu vou buscar por categoria. Então nós vamos buscar a categoria. Deixa eu limpar aqui, que eu já fiz as outras pesquisas. Vou deletar as condições que não estão sendo usadas. Então delete condition, delete condition. E agora vamos aqui. Então aqui nós vamos buscar aonde ele vai ler essa informação. Então isso está dentro de elemento. Então a categoria de pesquisa é elemento. Dentro da categoria de pesquisa, a propriedade de categoria, ó, properties, categoria. Então vamos a category. Dentro de category, condição igual a portas. Muito bem. Então, se formos aplicar o find all, ele vai pegar todas as portas do projeto. Ó, pegou todas as portas. Agora, supomos que eu preciso de uma pesquisa mais pontual. Todas as portas e que tenham uma largura. Então, vamos observar o que ele nos dá aqui de informação. Então, nós estamos aqui com os dados de tipo, vamos buscar head type, largura acabada, altura, largura bruta, tá? Largura da porta, com 82. Então, todas as portas que tiverem lá no head type, com uma informação de largura, igual a tanto. Então, às vezes é comum desse campo largura ele ter mais de um campo mapeado em função da modelagem que foi feita. Então 0,80. Então nós informamos a largura de pesquisa. Isso. E find all. Então todas as portas que se encaixam. E aí nós podemos criar um grupo de seleção para esse. Com isso, cada filtro que é realizado através do find poderá e deverá ser salvo para futura utilização. Outra maneira de chegarmos ao mesmo resultado ou resultado similar é utilizando um menu de navegação da Selection Tree. Então eu vou fechar algumas janelas aqui para não atrapalhar a visualização e vamos deixar os menos de 7 disponíveis, que são as seleções que foram salvas até então, onde nós estamos salvando os itens. Agora, dentro do grupo de visualização, vamos mudar para o modo Properties. Dentro do Properties, vamos em Item. Dentro de Item, Type. Dentro de Type, por exemplo, eu quero que o software selecione para mim todas as paredes. Então, vou buscar parede básica de tal característica. Então, todas as paredes de 14 centímetros. Se nós abrirmos o Properties e pegarmos uma parede, vamos observar que é item, parede básica, nome da parede básica. Então, aqui, pela Selection Tree com base em Properties, nós conseguimos acessar de uma forma também filtrada determinados itens da modelagem de acordo com as características que foram informadas. Então, por exemplo, todas as paredes 19 do plano, Hide, não Select, são todas as ferramentas 19 de todo o projeto. Salvar. Então,
paredes 19. Unhide all. Todas as paredes são exibidas novamente. Todo o projeto é exibido novamente. Mais uma vez, vamos abrir aqui. Então, itens, type. Dentro de type, vamos pegar todas as portas. Então, vamos até o grupo de portas. Aqui é tudo que está modelado. Então, todas as portas que sejam de madeira interna de 62. Unhide all. Então, todas as portas que encontrou de 62. Todas as portas 72 e todas as portas de 82. Então, aqui são todas as portas de 72, 62 e 82. Mais uma vez, nós podemos salvar todas essas portas. Então, a outra maneira de fazer uma pesquisa por filtros é utilizando um modo de seleção Properties. Com isso, nós conseguimos criar diversos filtros durante o projeto. Agora, o nosso próximo assunto, que nós já entendemos como filtrar e localizar os objetos, será a introdução ao conceito dos clashes. Então, na aba Home, Clash Detective. A ferramenta Clash, ela faz análise de conflitos com base em regras. Vamos adicionar um teste. Nome. Vamos analisar estrutura. Vamos pegar aqui estrutura e hidráulica. Então, no nome, nós podemos informar o nome dessa seleção. Então, esse nome ele pode ser informado, ele pode ser modificado de acordo com for preciso. Tipo de seleção vai ser uma seleção por colisão com 1 milímetro de tolerância. Run. 810 conflitos localizados nesse primeiro teste. Quanto mais apertado for essa precisão, quanto mais apertado for essa tolerância, maior será o número de conflitos. É necessário um cuidado para que essa tolerância ela não fique muito apertada. Recomenda-se para algumas instalações, por exemplo, hidrossanitária, que a tolerância escolhida seja uma tolerância de uns 5 milímetros, ou melhor, 5 centímetros, porque senão vai apertar demais esse número de conflitos. E também não deve ser muito alta, porque a tolerância é o limite de colisão. Tudo que estiver acima desse valor vai gerar conflito. Se nós analisarmos, por exemplo, a arquitetura com a estrutura, como exemplo, nós temos um número de conflitos em 592, que são conflitos que batem com uma distância maior que 1 metro e outros muito menor do que 1 milímetro. Então, 1 milímetro, 1 milímetro, 5 milímetros, todos esses conflitos aqui, 1 centímetro. Então, de acordo com o conflito, de acordo com o filtro de seleção, 1 centímetro, 1,5 centímetro é muito baixo, né? A alvenaria com concreto, por exemplo, é muito baixo. Então, se houver um filtro, um set, todas as paredes menores que 1 metro, analisando com estrutura, daí encontrou 4 conflitos dessas paredes. Voltando, standard, toda a estrutura versus toda a hidráulica, 1 milímetro. 810 conflitos a serem tratados. Então, a partir de agora, na nossa próxima aula, nós vamos começar a tratar esses conflitos que foram localizados e classificar esses conflitos para posteriormente utilizarmos o BIM Collab como ferramenta de gestão de informação BCF ou o BIM Tree. Até quarta-feira, nossa próxima aula.